Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o like para fortalecer, que hoje é quarta-feira, dia de Corinthians, 9h35 da noite, tá? Lá na Neoquímica Arena, jogando em casa contra a equipe do Santos. Vou trazer todas as informações para vocês. Antes, peço que se inscrevam, ativem o sininho de notificações e já deixem o like para fortalecer o John. O outro recado é para quem quiser me seguir lá no Instagram, @JohnDoTimão, sempre com bastante novidade para vocês, família. Editor, vamos para cima que hoje é dia de Corinthians, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, eu já havia adiantado aí para vocês essa questão das inscrições no Paulistão. O Corinthians ontem inscreveu o Ivan, tá? Nosso goleiro que foi registrado no BID, foi anunciado um tempo depois. E agora ele está inscrito no Campeonato Paulista, nosso quarto goleiro, tá? Agora restam poucas vagas naquela lista A. A lista aí deve conter até 26 nomes. O Corinthians já inscreveu 24 jogadores. Só que o Robson não está inscrito, o zagueiro, Robson Bambu, e o Cantígio não está inscrito, tá? Que o Cantígio foi convocado e tudo mais. Nenhum dos dois. Então assim, ao que tudo indica, Robson e Cantígio serão os inscritos, tá? Mas podemos ter alguma reviravolta. Eu acredito que não, tá? Acho que para o jogo já do final de semana, o Cantígio já deve ser relacionado. E o Robson também, tá? Que vai ser aí a quarta opção de zagueiro. Não acho que o Corinthians vá contratar um cara e nem inscrever ele no Paulista, tá? Acho muito difícil. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Em contrapartida disso, já temos aí os relacionados para a partida contra o Santos, tá? O clássico de logo mais. O Ivan já foi confirmado, tá? Está na lista de relacionados. Não é confirmado como titular, tá? Já para o pessoal não colocar aí. É confirmado aí entre os relacionados, então vai para a partida, tá? Deve ser opção no banco aí para o Silvinho. Em contrapartida, o William, mais uma vez, foi poupado. Mais uma vez. De 21 jogos que o Corinthians teve desde que o William chegou, ele jogou 10. Então, menos da metade. Tá? Menos da metade. O que acontece? É a nossa comissão médica? É o William que tá com algum problema? O que acontece? Tá? Porque a justificativa para ele ser poupado hoje contra o Santos foi um controle de carga. Então por que colocaram o William no jogo contra a Ferroviária? Ele correu, tava voando na partida, aí o Silvinho foi e tirou o jogador, o pouparam pro jogo do final de semana contra o Santo André, e aí a expectativa era, não, vai poupar ele e o Renato Augusto, para eles descansarem um pouco, tá vindo da pré-temporada, e já jogarem contra o Santos, que é o clássico. Renato Augusto retorna, o William continua, segundo a nossa comissão, em um controle de carga. Tá? É o questionamento que eu faço. Eu, até no jogo contra o Santo André, falei, pô, tá ok, poupar o Renato Augusto, poupar o William, é começo de temporada ainda e tudo mais. Pensando no clássico, sabe? Eu ainda via um sentido nisso. Mas agora o William ser poupado 2 jogos, por que ele jogou na estreia então? Por que não prolongaram a pré-temporada dele e colocaram pra jogar quando ele estivesse 100%? O cara fez a pré-temporada, jogou um jogo, e aí agora fazendo em 2 partidas já desfalcando, fazendo um controle de carga. Pode ser que não seja nada, esteja tudo tranquilo, só esse controle de carga, pro jogo do final de semana ele esteja liberado, como pode ser que não, tá? Como pode ser que não. E aí é difícil saber, tá? Difícil ter informação interna do Corinthians. O João Vitor retornou também, tá? Confirmado para a partida de hoje. Ele havia tomado um pisão aí, e aí não jogou contra o Santo André. Agora já retorna, certo? E o Bruno Melo foi liberado da partida para resolver questões particulares, tá? Então ele não foi relacionado aí para a partida de hoje, rapaziada.
Agora, tá? Agora falando propriamente da partida de hoje entre Santos e Corinthians, tá? Entre Corinthians e Santos, na nossa casa, Neoquímica Arena. Presença do John confirmada, tá? Já comprei meu ingresso, tudo certinho aí pro jogo de logo mais 9h35, Corinthians e Santos. Já vou trazer aqui a escalação prévia, tá? Lembrando, é uma prévia, podemos ter aí algumas mudanças ainda. No gol, Matheus Donelli, porque o Cássio está com a Covid-19, tá? Testou positivo. Na linha de defesa, Fagner, João Vitor, Gil e Lucas Piton. No meio-campo, Duqueiroz, primeiro volante, tá? Se mantendo aí. Renato Augusto e Juliano. Na frente, Roger Guedes, Mantuan e a principal dúvida pelo lado direito, já que não tem o William. Mantém o Mosquito ou volta com o Gabriel Pereira, tá? No primeiro jogo a gente jogou com o William, Gabriel Pereira entrou, o Mosquito entrou. Segundo jogo, o Mosquito entrou titular, Gabriel Pereira na posição do Renato Augusto. Depois o Mosquito saiu, o Silvinho joga o Gabriel Pereira lá. Tá? Então, a gente fica aí nessa expectativa, aguardando quem seria esse jogador. Eu gostaria de ver o Adson. Tá? Apesar do Adson jogar mais pelo lado esquerdo, que é o lado que o Roger Guedes joga, eu gostaria de ver o Adson, tá? Porque ele entrou bem. Ele entrou bem nas duas partidas, tá? É um cara que tem uma qualidade, eu gosto dele, tá? Eu daria uma oportunidade pro Adson, mas entendo perfeitamente ele entrar com Mosquito ou Gabriel Pereira, tá? Que é o que deve acontecer. Quero saber a opinião de vocês sobre essa escalação do Corinthians, já perguntar como tá a expectativa de vocês, o palpite para a partida de logo mais. Para mim, 2-0 Corinthians, tá? Tô confiante, é o jogo em casa, a torcida vai apoiar, vai colocar o time para cima, ainda mais depois dessa vitória. O time sabe da importância desse jogo. O Santos vem de uma derrota em casa pro Botafogo, tá? Então o Santos já entra pressionado, não começou bem o Paulistão, tá? O Santos tem apenas 1 ponto, o Corinthians tem 4 pontos, tá? Então é um jogo importante para as duas equipes, e o Corinthians em casa tem que fazer o seu papel, cara. Tem que fazer o seu papel. Acredito em um 2-0 e quero saber a opinião de vocês, o palpite. Vamos ver se alguém vai acertar, né, rapaziada? Bom, falando ainda sobre o Campeonato Paulista, a federação soltou aí mais 6 rodadas, tá? Com data, horário e tudo mais. E dentre esses compromissos que eles colocaram, o Corinthians conhece os detalhes do clássico contra o São Paulo, tá? A gente tinha uma ideia mais ou menos de quando seria. E ele vai acontecer às 16 horas no dia 5 de março, lá no Morumbi, tá? Então, daqui um pouco mais de um mês, Corinthians enfrenta o São Paulo. Então o Corinthians pega hoje o Santos, domingo enfrenta o Ituano fora de casa. Dia 10, quinta-feira, Corinthians em Mirassol, tá? 9h30 da noite. Depois temos Corinthians e São Bernardo, como eu trouxe para vocês em casa, dia 16/2. Dia 19 a gente pega o Botafogo fora. Dia 26 pega o Red Bull em casa, dia 5 o São Paulo fora, dia 12 a Ponte em casa, dia 17 de março o Palmeiras fora e dia 20 de março o Novo Horizontino fora de casa também. São esses aí os compromissos da equipe do Corinthians, tá? Na sequência do Paulistão. Jogos importantes, tá? A gente pega aí, por exemplo, Bragantino, Série A, São Paulo, Série A, Palmeiras, Série A, Novo Horizontino, que é um time forte, a Ponte, que se reforçou, o Botafogo, que venceu o Santos. Então, assim, não tem jogo fácil. Não tem descanso, não tem jogo fácil, tá? É uma sequência aí complicada, mas confio plenamente na equipe do Corinthians. Quero saber como que está a expectativa de vocês, família. Bom, agora quero trazer uma análise aqui do Zé Elias, tá? Ele estava falando sobre a contratação do goleiro Ivan, lá no programa F90 da ESPN. E aí ele trouxe quando que o Corinthians planeja se despedir do Cássio, tá? Com essa preparação do Ivan para assumir a vaga de titular e o Cássio se despedindo do Corinthians. Segundo o Zé Elias, ele falou o seguinte, ó. A intenção do Corinthians é preparar o Ivan para substituir o Cássio para daqui 2 anos, que é o tempo de contrato que o Cássio tem.
Não é fácil se puxar na história os clubes que tiveram grandes goleiros por vários anos, que é o caso do Cássio, do Rogério Ceni. Para substituir esses caras é muito difícil. Difícil encontrar jogador e um jogador pronto para substituí-lo. Pô, eu não posso acreditar que o Corinthians trouxe o Ivan no começo de 2022 para ele só jogar em janeiro de 2024. Não posso acreditar, a não ser que, pô, o Ivan chegou, não jogou bem, teve oportunidade, teve tudo, teve sequência, tal, e não engrenou, não ia. Mas aí é uma questão do Ivan, uma questão técnica, uma questão física, alguma coisa. Mas eu não posso acreditar que no planejamento do Corinthians o Cássio seja titular até o fim de 2023. Tá? Não posso. Pô, John, mas é o Cássio e tudo mais. Falei, cara... Mas, cara, não... Pô, olha a idade do Cássio. Olha as últimas 3 temporadas dele. Analisa com muita calma. 2020, 2021 e até 2019. Analisa com calma essas 3 últimas temporadas dele. Vê se ele ainda tá naquele nível que a gente espera, que a gente o conheceu. Não está. Tem o Ivan, que é um cara que já teve experiência de seleção, que tem um potencial enorme. Pra mim, vale mais a pena você insistir no Ivan, nesse primeiro momento, que é um cara que tem potencial, tem margem de crescimento, do que o Cássio, que a tendência do cara agora é decair. Infelizmente, é questão de idade, é questão natural, tá? Não é, eu tô falando que o Cássio vai... Não, é questão natural, é de idade, tá? Então, espero aí que não seja realmente esse o planejamento da nossa diretoria, porque, cara, sem condições. Pra mim é sem condições e quero saber a opinião de vocês. Como já falei diversas vezes, a minha expectativa é de já ver o Ivan como titular do Corinthians ainda em 2022. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, o Corinthians finalmente contratou um treinador para a equipe sub-17, tá? Se trata aí do Guilherme Dalladea. Ele foi campeão mundial sub-17, tá? Era o treinador da seleção brasileira sub-17. Matheus Donelli estava no elenco, tá? Foi campeão junto com ele. O Corinthians demitiu o Gustavo Almeida, depois daquela bagunça. O Corinthians convida o cara que era do sub-17 para treinar o sub-20. O cara aceita. Passa algumas horas, o pessoal, não tem nada a ver, a gente desfaz o convite. Aí ele ficou decepcionado, ficou chateado aí com a diretoria, tá? Pediu para sair do Corinthians. O Corinthians desligou o treinador do sub-17, contratou o Zidanilo, nosso ex-meio-campista, né, para ser o treinador do sub-20, e agora contrata o Guilherme Dalladea para o sub-17, tá? Ele tem aí as principais conquistas, a Copa do Mundo sub-17 da FIFA, disputado no Brasil aqui em 2019, tá? E no elenco a gente tinha um meia Matheus Araújo, que tá no sub-20 do Corinthians, e o goleiro Matheus Donelli, que provavelmente será o titular no jogo de hoje, tá? Eu particularmente não conheço assim a fundo o trabalho do Guilherme Dalladea. Desejo toda a sorte do mundo, tá? Para ele, muito trabalho a gente sabe que vai ter, tá? Que ele seja competente aí e que faça um ótimo serviço com os garotos do Corinthians, rapaziada. Quero saber quem já conhecia o trabalho do Guilherme Dalladea e pode trazer mais informações pra gente. Bom, mais uma de mercado da bola, dessa vez sobre o lateral esquerdo Reginaldo, tá? Foi um cara contratado aí junto ao ABC de Natal, ano passado. Ele tinha boas recomendações, o Corinthians trouxe o jogador, colocou no sub-23 para ser avaliado, e aí tivemos a copinha no começo do ano. O Reginaldo foi para jogar, tinha idade, tá? Entrou no grupo aí da copinha, como o Corinthians já estava com o sub-23 naquele pique já, colocou aí o Reginaldo para jogar a Copa São Paulo, foi titular absoluto e capitão da equipe, tá? Eu particularmente não acho que ele fez uma Copa São Paulo no nível que a gente espera dele, tá? Não acho. Mas assim, é um jogador importante, tá? É um jogador que criou-se uma expectativa muito boa em cima dele. Criou-se uma expectativa muito boa. E aí, a informação que a gente tem é que o América Mineiro
tá? Está interessado na contratação do Reginaldo, provavelmente por empréstimo, tá? A gente lembra que o América vai disputar a Libertadores, tá? Pré-Libertadores. O empresário dele trouxe que a Ponte Preta e outros 2 clubes da Série B também sondaram a situação do Reginaldo. Então, além do América, que é Série A e tá na Libertadores, temos a Ponte, tá? Que é um clube importante, joga a Série B, joga o Paulistão, e mais 2 outros clubes que estão interessados nele. A pessoa falou, até o momento foram apenas sondagens, tá? Sondagens. Mas eu, se sou o Corinthians, eu emprestava o Reginaldo. Eu emprestava, tá? Pra pegar uma experiência. Por exemplo, quem é o lateral esquerdo do América? Eu não sei. Pega o pessoal da diretoria e analisa. O Reginaldo vai ter chance no América? Vai ter uma sequência? Pô, tem um lateral lá, ele vai ser banco. Então não compensa. Pô, na Ponte, ele vai ter oportunidade. Então vamos emprestar pra Ponte? Pra ele rodar uma Série B, uma temporada inteira? Pega o Paulistão, pega uma Série B, Copa do Brasil, certo? E aí retorna no final do ano, com mais experiência, com mais rodagem, tá? Eu sou a favor desse tipo de negociação, principalmente com um jogador tão jovem, tá? Principalmente com um jogador tão jovem, e quero saber a opinião da fiel torcida. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer. Rapaziada, lembrando que hoje tem jogo do Corinthians, o John estará na Neoquímica Arena, então acompanhem pelo Instagram, tá? Faço o vídeo pós-jogo direto da Neoquímica Arena, posto alguns stories, muito conteúdo, rapaziada, muita coisa boa, tá? Pra quem me acompanha lá no Instagram já sabe como que é o esquema, pra quem não acompanha, por favor, pode me seguir lá no Instagram, se inscreva aqui também, família. Bom, o Internacional, tá? Que é um clube aí que atualmente tem contrato com o Bruno Mendes por empréstimo até o meio do ano. Já sabendo do interesse de um clube inglês e de um clube espanhol na contratação do Bruno Mendes, como eu passei ontem para vocês, tá? O Bruno Mendes tem sondagem da Europa. O Inter gostou do jogador e já está estudando comprar o atleta, tá? Comprar o atleta. Por quê? O Corinthians colocou uma multa de 6 milhões de dólares, caso o Inter queira comprar o jogador, por 50% dos direitos econômicos do atleta. Vale ressaltar que o Inter tá com a nota agora, porque vendeu o Yuri Alberto, tá? Vendeu e vendeu caro. Vendeu caro. Para vocês terem ideia, o Yuri Alberto saiu mais caro pro Zenit do que o Julián Álvares do River Plate, que foi o rei da América na última temporada. O cara foi rei da América, saiu por 17 milhões de euros, se eu não me engano. E o Yuri Alberto saiu por 22, 25, alguma coisa assim. Vocês verem o tanto de dinheiro que o Inter pegou no Yuri Alberto. Tá? Então o Inter tá com dinheiro. A chegada do técnico lá, Alexander Medina, que também é uruguaio. Ele gosta do Bruno Mendes, já conhece o jogador. Ele já meio que teve essa conversa aí com a diretoria do Inter para que o Inter efetue a compra do zagueiro, que teve uma boa sequência no ano passado lá na equipe do Colorado, tá? E a tendência é que ele continue por lá, a não ser que chegue uma proposta absurda. Mas se chegar uma proposta absurda, vale ressaltar, o Inter tem a opção de compra por 6 milhões de dólares, tá? Dólares, sempre bom ressaltar. Então assim, rapaziada, o Corinthians o que pode fazer nesse momento é aguardar, tá? Aguardar aí, torcer por um bom desempenho do Bruno Mendes para que ele se valorize cada vez mais. E aí, se algum clube da Europa quiser, vai fazer a proposta. Se o Inter não cobrir, tá? Não pagar esses 6 milhões de dólares, a gente vende ele. Se o Inter quiser pagar, a gente vende da mesma forma, atinge nossa meta, não atinge, né? Mas aí ajuda na nossa meta financeira para, quem sabe, o Corinthians retomar o caminho do lado azul, né? Aí do fechamento de caixa, porque tá complicado, viu? É dívida, a gente tá no caminho, mas a venda de jogador é muito importante. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada, sobre o zagueiro Bruno Mendes. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais notícias sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!